Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está conosco. Que bom. Hoje nós estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém? Até aqui. Muitos foram os desafios que enfrentamos nesse ano. Todos nós estamos ainda experimentando esse tempo de prova, mas também de propósitos. Amém? E Deus é fiel, irmãos. Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que são chamados segundo um propósito. Amém? Nós estamos realizando esse último culto de Santa Ceia. Muita gente, queridos, não chegou até o dia de hoje. Muita gente. Muitos crentes. Mas a boa notícia é que esses muitos crentes estão na glória. Mas nós estamos aqui na luta, na fé, na esperança, debaixo das promessas de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, porque Deus tem um propósito maior. Tá bom, queridos? Deus abençoe todos os irmãos, amigos que nos visitam, os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe. Eu quero compartilhar nessa noite uma reflexão rápida da palavra de Deus, importante para nós. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, o capítulo 8. Vamos ler de 1 a 12. Se você puder ficar de pé, igreja, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler então o texto. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdra, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres, as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé no estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulam. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram
e ficaram nos seus lugares. Então, os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazeias, Quelita e Azarias, Josadabe, Hanã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é consagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiu com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Podeis assentar, igreja. Avivamento pela palavra de Deus é o tema dessa reflexão para o nosso crescimento espiritual. Amém, irmãos? Queridos, o texto ele nos traz grandes lições de um mover de Deus. Todos nós sabemos que nesse contexto esse povo já havia retornado do cativeiro na Babilônia, do cativeiro medo-persa, e também nesse interim eles já estavam debaixo da autoridade do rei Artaxerxes. Outros reis que passaram, que antecederam esse rei, haviam os impedido. Dario, ele autoriza o retorno e a construção do templo de Jerusalém. Um outro rei que antecedeu Dario também foi o primeiro a dar essa autorização. O livro de Esdras vai dizer que Esdras, antes de Neemias, ele foi primeiro e ele investiu. Ele ainda reconstrói o templo de Jerusalém, mas depois a obra é interrompida e passa-se um tempo. Deus, ele não esquece do seu povo, irmãos, jamais. Quando tudo parece perdido, é exatamente o terreno fértil para Deus operar e Deus fazer o revés de tudo aquilo que nós um dia declaramos: não tem mais jeito, está perdido. A maior reforma que Neemias fez, irmãos, não foi a restauração dos muros de Jerusalém. Todos nós sabemos que Deus usou Neemias para fazer essa grande obra de restaurar os muros daquela cidade. Foi importante, era necessário, mas essa reforma, ela não promoveu a vida espiritual do povo. Ela não promoveu. Não foi o ajuntamento das famílias, dos nobres, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Não foi isso. E não foi a aproximação do alto clero, que estavam desanimados e desacreditados. E não foi também a sensibilidade dos nobres quanto às necessidades dos menos favorecidos.
a maior reforma que Neemias implementou foi a restauração promovida pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Pela palavra de Deus. Se não houvesse essa restauração, queridos, em vão seria a restauração dos muros de Jerusalém. Seria em vão. De nada adiantaria se não houvesse uma restauração na vida espiritual desse povo. Eles estavam com a vida desconcertada, estavam distante do Senhor, cada um vivendo a revelia de Deus. E o grande impacto causado pela leitura da palavra de Deus, pelo sacerdote Esdras, segundo um escritor, Paul Freston, é comparado, irmãos, o impacto da Bíblia na época da Reforma Protestante. Tal foi o impacto produzido na vida dessa comunidade de Israel, quando o sacerdote lê a lei do Senhor. Há uma forte conexão, irmãos, uma forte conexão entre aprender as Escrituras e um reavivamento. Onde a palavra é lida, onde a palavra é ensinada com poder, a presença do Espírito Santo é manifesta. É impossível Deus não se fazer presente onde a sua palavra é ministrada, é ensinada com autoridade. A igreja não precisa inventar moda para promover um avivamento espiritual. A igreja precisa voltar às Escrituras, viver as Escrituras, depositar a confiança na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que a igreja precisa, queridos, é unicamente da palavra de Deus. A igreja precisa da palavra de Deus. A igreja sadia, ela deve crescer. Se isso não acontece, é porque ela está enferma, é porque está faltando a palavra de Deus. Queridos, há 4 desvios em relação às Escrituras que devem ser observados, evitados. O primeiro ponto, irmãos, é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico tem sido nocivo para a nossa geração. É tentar desacreditar nas Escrituras, negando a sua veracidade, a sua inerrância, é querer relativizar as Escrituras sagradas. Nós precisamos fugir dessa ideia do liberalismo teológico. Outro ponto, irmão, o sincretismo religioso. É algo que tem sido latente, e principalmente nessa geração. É tentar acrescentar às Escrituras o misticismo, acrescentar muletas, como se a palavra de Deus precisasse de muletas para se manter de pé. Precisamos tomar cuidado também. A ortodoxia morta, precisamos também atentar para isso. Não colocar em prática as Escrituras, não colocar em prática. A vida do pregador, ela fala mais do que os sermões. O pregador, o crente, ele deve pregar aos olhos e aos ouvidos. Ortodoxia morta. E o outro ponto, ele fala da superficialidade no púlpito. Esvazia as Escrituras por não dar o devido valor. E muitos púlpitos já não mais alimentam a igreja com pão do céu. Muitos púlpitos já não mais alimentam a igreja com o pão do céu. Martin Lloyd-Jones disse que a pregação é a tarefa mais importante do mundo.
é a maior necessidade da igreja, irmãos, e também a maior necessidade do mundo. O mundo precisa, e a igreja também, é da palavra de Deus. João Calvino entendia que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. É a pregação da palavra de Deus. O poder que a palavra de Deus tem para restaurar, para vivificar, renovar a fé, renovar as esperanças. Deus não age senão por intermédio, irmãos, de sua palavra. Amém? Deus não age a não ser pela sua palavra. E nesse contexto, Neemias nos é um exemplo e nos dá um exemplo de um homem que acreditou, que investiu e juntamente com Esdras trabalhar e restaurar a vida espiritual daquela comunidade, homens e mulheres e crianças. O ajuntamento do povo para ouvir as escrituras tem algumas características que eu quero comentar com você nessa noite, amém? Eu quero ser breve, porque nós ainda temos um terceiro momento, que é o momento da ceia. Bom, a primeira característica que nós podemos observar, irmãos, do texto, é que o ajuntamento ele foi espontâneo. Se você olhar o verso 1 do capítulo 8, vai dizer que no 7º mês todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades, e no primeiro dia desse mês todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote: traga-nos a lei. Traga-nos a lei. Essa atitude, irmãos, espontânea do povo promoveu esse ajuntamento. Eles pediram: Esdras, traga-nos a lei. Nós precisamos da lei, nós precisamos da palavra, traga-nos a palavra. Isso significa, irmãos, que eles estavam arredio da palavra há muito tempo, cada um vivendo conforme o mover dos seus corações. E olha que eles haviam experimentado 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mesmo assim, não foi suficiente para aprender a andar com Deus. Se reuniram ao redor do sacerdote Esdras com um único propósito: ouvir a voz de Deus. Queridos, quando a Bíblia fala, Deus fala, amém? Quando a Bíblia fala, Deus fala. Deus não vai mandar um anjo do céu para trazer uma mensagem para mim e para você, porque está revelado nas Escrituras. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos, irmãos, em uma época não de busca da espiritualidade, mas de bênçãos materiais. Essa é a grande verdade. De benefícios pessoais em detrimento da genuína palavra de Deus. Há muitos ajuntamentos, mas não há um crescimento espiritual. Não, parece que não estão entendendo a pregação da palavra de Deus. Parece que as coisas desse mundo é mais interessante, é mais atrativa. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, ele vai dizer: por faltar conhecimento, por faltar a palavra, o povo perece, e perece mesmo, irmãos. Neemias e Esdras, quando entram nesse contexto, o povo estava assim, não tinha quem recorrer, não havia mais esperança. Os sacerdotes, os levitas, cada um seguindo o curso do seu coração. Por quê? Porque se perderam, deixaram de crer na palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus. Nem a experiência do cativeiro foi suficiente para dar lições. Nesse tempo de pandemia, irmãos, temos enfrentado, a igreja tem enfrentado um grande êxodo, um abandono avassalador
O antipatia espiritual destruidora entrou portas adentro da igreja de Cristo. É tempo de retornar às Escrituras. É tempo de retornar a observar a palavra de Deus. Voltar às primeiras obras, como diz lá em Apocalipse. Precisamos voltar a nos sentar à volta daqueles que podem e que devem nos ensinar. Precisamos voltar, irmãos, a nos congregar intensamente. A nossa vida só vai estar plena, transformada, quando isso acontecer, quando voltarmos o nosso coração, não para as coisas desse mundo, mas para a palavra de Deus. Se queremos experimentar um avivamento, só será possível pela observância da palavra de Deus. E o povo suplica: traga-nos a palavra. Amém, queridos? Outro ponto é coletivo. Não foi apenas um homem, mas a Bíblia vai dizer que todos, espontaneamente, coletivamente, todos, homens, mulheres e crianças, todos aqueles que tinham entendimento, estavam reunidos para ouvir e aprender a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Louvado seja Deus. Se você olhar no capítulo 9, eles despediram até os estrangeiros que estavam na comunidade, para que aquela comunidade tivesse um tempo a sós com Deus para aprender, serem ministrados pela palavra de Deus. Irmão, ninguém ficou de fora. A Bíblia vai comparar esse ajuntamento, essa coletividade, como um homem só. Eles se uniram num só propósito, como um homem só. Busca restauração espiritual. Precisamos não só ter vontade, mas ter atitude de buscar a presença de Deus até que Ele venha. Todos tinham algo em comum, propósito de buscar a presença de Deus. E nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, atentar para esses ensinamentos. A maior necessidade da igreja, irmãos, é da palavra de Deus. É ela quem te sustenta, é ela quem te renova, é ela quem renova as tuas forças, é ela quem te consola, é ela quem projeta o seu coração para um novo dia, é ela quem te põe de pé todos os dias. Você precisa da palavra de Deus em todo o tempo. Eu preciso da palavra de Deus. O centro do culto, irmãos, é Deus. Quando a Bíblia fala, Deus fala, queridos. E o povo entendeu isso. Quando Esdras lê, o povo começa a receber, o povo começa a se alegrar. As promessas, elas foram colocadas novamente à disposição daquela comunidade. Os jovens não conheciam, os mais velhos conheciam, os que sobreviveram ao cativeiro conheciam, mas os jovens não. Mas eles abraçaram como a força de um homem, um ajuntamento, não para bater papo, mas para ouvir a palavra de Deus. É preciso dar a devida atenção à palavra de Deus, ou pereceremos. Um povo forte, queridos, é alegre. Um povo que se alimenta da palavra de Deus é forte e alegre. Então o povo, por unanimidade, se reúne e cobra dessas autoridades, de Esdras, Neemias: dai-nos a palavra de Deus. Todos nós aqui temos a Bíblia em casa à nossa disposição 24 horas por dia. Qual a devida atenção que você tem dado para a palavra de Deus? Como você tem tratado nessa questão da palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus diariamente, todos os dias?
Deve ser um estilo de vida nosso, irmãos, amém? A palavra de Deus é um estilo de vida, se alimentar da palavra. Não é uma questão de autoajuda, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. Você precisa da palavra de Deus, amém, queridos? Outro ponto, é harmonioso. Não havia apenas um ajuntamento, mas comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o poder da palavra, a palavra é tão maravilhosa, que se você ler o livro todo, você vai descobrir que no meio dessa comunidade, haviam líderes, haviam homens ricos, haviam pessoas pobres, haviam escravos. Os ricos haviam tomado terra dos seus irmãos judeus, eles eram escravos, eles deviam, mas nesse contexto, nesse mover de Deus pela palavra, Deus consegue reunir toda essa comunidade, independente de classe social, e Deus começou a tratar na vida de todos indistintamente, pelo poder da palavra de Deus. Estavam reunidos de alma, não para buscar um momento social, mas uma profunda busca da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo nesse contexto girava em torno dessa restauração espiritual, irmãos. Como tem sido o seu ajuntamento como igreja? Gira em torno de quê? E quais as motivações do seu coração? O Salmo 133, o verso de 1 a 13, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Irmãos, quando nós nos reunimos com um coração harmonioso, num só propósito, para buscar a presença de Deus, o texto vai dizer que Deus ordena a sua bênção, Deus libera a sua bênção. Você quer a bênção de Deus para sua casa, para sua família, para sua igreja? Vamos estar em harmonia diante da igreja do Senhor, diante da presença do Senhor. Só seremos percebidos como seguidores de Cristo, como servos de Cristo, irmãos, quando vivermos em harmonia. O mundo só vai enxergar a igreja quando a igreja verdadeiramente experimentar viver uma unidade. Uma unidade. Aí o mundo vai perceber quem somos em Cristo. Amém, queridos? Outro ponto, irmãos, vou já encerrar. Havia propósito. Sempre que você se colocar na presença de Deus, tenha um propósito. Amém? Deus é Deus de propósito. Tenha um propósito. Tenha um propósito. Não era qualquer novidade que os atraía. Não foi qualquer movimento que atraiu a atenção deles. Não foi, mas unicamente a palavra. Eles tinham sede da palavra, eles queriam a palavra. Descobriram que não havia um outro caminho a não ser um retorno à palavra. O propósito não era apenas se reunir para bater papo, mas para aprender a palavra, serem impactados pela palavra, serem renovados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus renova as nossas forças. Ela restaura a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 19, 7 a 9 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. A lei do Senhor é perfeita, irmãos. Ela restaura a alma, ela alegra o coração. Não tem coisa melhor, irmãos, é quando o nosso coração está alegre na presença de Deus. Quando o nosso coração está alegre na presença de Deus, parece que os problemas se vão da nossa vida. É verdade, irmãos? Parece que eles se vão, ou pelo menos não damos mais a devida atenção, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nos colocamos diante de Deus, em um santo propósito, sua palavra será o nosso cobertor, gerando cura, restauração e renovo. O grande problema é que temos nos distanciado da palavra de Deus. Ainda que frequentamos uma igreja regularmente, ainda que ofertamos, dizimamos, mas nos distanciamos. Deus, Ele está mais interessado na sua comunhão com Ele do que aquilo que você faz na igreja. É primeiro você e Deus, depois o serviço a Deus. Amém? Olha, queridos, Deus não opera a não ser por intermédio de sua palavra, como eu já falei. E nesse contexto, nós observamos um grande agir de Deus, um grande mover de Deus. Não foi Esdras que foi de porta em porta para evangelizar, pastor. Não foi Esdras que foi nas praças gritando publicamente. Não. O povo identificou que aquele homem era um homem de Deus e que tinha uma palavra de Deus, e corre para buscar a palavra de Deus. É tempo de corrermos para a palavra. Corra para a palavra, meu irmão, meu jovem, meu querido, minha querida, corra para a palavra. Você não tem para onde ir, você tem a palavra de Deus. A salvaguarda da sua vida é a palavra de Deus. Não há reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra. Sem um santo propósito, Deus não opera. Quando o povo se reunir na praça, houve um santo propósito: buscar a Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? É preciso reverência às Escrituras, irmãos. É preciso reverência. O anseio desse povo eram as Escrituras. Estavam com os ouvidos atentos, o coração disposto, chorando na presença de Deus. A Bíblia diz que quando o sacerdote começou a ler, desde o nascer do sol até o meio-dia, ou seja, uma manhã de sol, se foi 5 da manhã até o meio-dia, ninguém saiu, ninguém perdeu tempo, ninguém ficou conversando com ninguém, mas unicamente, irmãos, reverente à palavra de Deus, a leitura das Escrituras sagradas. O coração deles estava ávido pela leitura e pela restauração da vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração disposto a obedecer a Deus. Deus espera de nós reverência à sua palavra. Amém? Deus espera de nós. Seus corações ansiavam pelo pão do céu. Buscaram pão aonde havia pão. Estavam na casa do pão e Deus lhes deu pão do céu. 70 anos desde que voltaram do cativeiro na Babilônia, estavam comendo farelo, estavam comendo migalhas, mas nesse dia Deus liberou uma palavra de ordem que mudou a vida daquela comunidade, que restaurou não só os muros de Jerusalém,
mas a vida espiritual, a fé, houve um renovo no coração. Quantos de nós estamos caminhando, irmãos, por caminhar? Quantos de nós estamos caminhando, questionando, será? Quando vai ser? Será que um dia? Deus não espera isso de nós, irmão. Deus espera que tenhamos uma fé reverente. Mas quando o livro da lei foi lido, explicado e a palavra ministrada, eles receberam com alegria, com uma santa reverência, e Deus revelou a sua glória. Você quer experimentar a glória de Deus, irmãos? Retorne às Escrituras. Retorne às Escrituras. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Esdras abriu o livro à vista de todos, e todo o povo se pôs de pé. Atitude de reverência à palavra de Deus. Esdras não pediu, o povo se colocou de pé para receber a palavra, de pé. Quando Esdras ora, o povo responde em uma só voz: amém, amém. Quando ele lê o livro, o povo responde com choro, com alegria, com emoção, com confissão de pecado, com contrição do coração. Se a palavra de Deus não alcança, não toca mais o seu coração, tem alguma coisa errada. Para observar o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei você, mas sempre que eu estou lendo a palavra de Deus, em alguns momentos, eu me pego chorando, por causa do poder da palavra, do sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela precisa surtir esse efeito na nossa vida. Amém, irmãos? Ao ler a palavra, o povo estava atento, permaneceu desde o nascer do sol até o meio-dia. Ninguém saiu, ninguém reclamou. E às vezes nós temos dificuldade de passar 2 horas, 1h30 no culto. A gente fica inquieto, achando que está demorando. O louvor está acontecendo, a palavra sendo ministrada, e a gente naquela inquietação. E o povo estava aqui em sol a pique. O sol do Oriente Médio é sol. Mas estavam lá, porque houve um mover de Deus, e pelo poder da palavra de Deus, o povo entendeu que precisava de uma restauração para as suas vidas. Por fim, queridos, os resultados da pregação da palavra atingiu 3 áreas na vida desse povo, e que deve também atingir na minha vida e na sua vida. Primeiramente, atingiu o intelecto. Amém, irmãos? A palavra é dirigida à nossa mente, ao nosso intelecto. Há uma guerra espiritual, irmãos, que é na mente. As batalhas são travadas na mente. A palavra de Deus fala ao nosso intelecto, à nossa mente. É racional. O povo entendeu isso, entendeu? Racionalmente. O conhecimento da verdade enche a nossa mente de luz. Amém? Olha o que diz o Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quer ter uma vida iluminada? Tenha pela palavra de Deus. Amém? Outro ponto, atinge as emoções. O povo, ao ouvir a palavra de Deus, chorou copiosamente, se aquebrantou na presença de Deus, confessou seus pecados no tempo oportuno na presença de Deus. Enquanto o sacerdote orava, eles respondiam com amém. Eles choravam, eles confessavam, eles pediam de Deus um renovo e uma restauração. Atinge as emoções. O emocionalismo de nada se aproveita, porém a emoção produzida pela palavra de Deus é outra coisa.
gera outros resultados, restaura a vida de todos nós. Atinge também a vontade. O povo obedeceu a voz de Deus e se alegrou. Há quanto tempo você não se alegra na presença de Deus? Deus tem falado em muitos lugares, de muitas maneiras. Você não consegue perceber, você não consegue sentir a presença de Deus. Cuide que pode ter algo errado com você e na sua vida. Quando a palavra foi lida, eles choraram, se regozijaram na presença de Deus. Além de se alegrarem, manifestaram amor ao próximo. Quando terminou esse momento, eles foram para casa e eles compartilharam do pouco que tinham para aqueles que nada tinham. A palavra de Deus, ela restaura o amor pelo próximo. Nós vivemos num mundo tão individualista, só pensamos em nós, e mais, sou eu, é a minha vontade, e esquecemos de amar o nosso próximo. Eles estavam experimentando isso também, irmãos. Havia uma prática que havia caído no esquecimento. Eles estavam muito arredios da palavra de Deus. Mas quando eles foram tocados, eles perceberam que precisavam restaurar algumas práticas para que eles se mantessem de pé. Amém, irmãos? Nós precisamos atentar para as verdades da palavra de Deus. Eu encerro dizendo, irmãos, que todo o povo se mobilizou para acertar as contas com Deus, acertar a sua vida com Deus. Você quer um renovo na sua vida? Volte à palavra. Você quer experimentar algo novo de Deus, maravilhoso, sobrenatural de Deus? Volte à palavra de Deus. No dia que você voltar verdadeiramente à palavra de Deus, você começou a ser renovado por Deus. A renovação espiritual na sua vida vai começar a partir desse momento. Volte a sua vida para a palavra de Deus, unicamente para a palavra de Deus. Amém? E nesse contexto, Deus fez algo sobrenatural nessa comunidade, porque entenderam que somente a palavra de Deus, e tão somente a palavra de Deus, pode fazer esse grande mover pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida da igreja. Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.